Efésios 6, a partir do verso 10, vai falar sobre a armadura de Deus. Diz o seguinte: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. É interessante que o nosso objetivo hoje é trazer uma ministração em homenagem ao Setembro Amarelo. O Espírito Santo ministrou ao meu coração de uma forma muito clara sobre trazer uma palavra sobre isso. E eu até brinquei no spoiler de uma outra mensagem que eu falei, eu acho que eu vou trazer um psicanalista para trazer um psicólogo para trazer uma ministração sobre isso, né? Aí eu parei, olhei e falei assim, eu acho que esse cara sou eu. Então eu mesmo resolvi botar meu terno, né? Vinha mais a caráter para trazer uma ministração em parte pelo lado analítico, mas de forma alguma esquecendo que eu sou um homem de Deus, um profeta às nações, um sacerdote sobre a minha casa e sobre essa igreja. Então, eu preciso trazer dados técnicos como uma das profissões que eu tenho escolhido, mas de forma alguma deixando de trazer um viés evangelístico para as nossas vidas serem edificadas. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa dizer, lutando contra o inimigo invisível. Lutando contra um inimigo invisível. É muito legal você que já participou dos tatames desse Rio de Janeiro, desse Brasil, e você sabe que quando você entra no tatame, normalmente são duas pessoas que ali entram, né? Onde o objetivo principal é que uma das duas saia vencedora. Ponto. Então você, quando pisa ali, você olha para todo mundo que está em volta, você sabe, torcida contra, torcida a favor, aquele ali é minha equipe, aquela ali é a equipe contra mim, e aqui dentro, quem está? O meu inimigo. Mas o interessante é que é um inimigo até que soe o gongo. Traduzindo, você sabe que você está ali com o objetivo de ganho territorial, como numa estratégia, mas quando acabar aquilo, aquela inimizade, entre aspas, acabou. É somente um jogo no objetivo de você alcançar um algo, que é o quê? Um cinturão, é um troféu, é uma vitória. Ponto. Mas o que a Bíblia vai falar é que existem situações de combate onde nós vamos lutar contra um inimigo que nós não estamos vendo. São inimigos espirituais. Então, da mesma forma que a Bíblia fala que existem anjos que estão ao nosso redor para nos proteger e nos guardar, ela também vai explicar que existem seres espirituais do mal que têm um só enfoque, destruir a sua vida. E eles vieram para matar, para roubar e para destruir. Amém? Mas bem, o que a gente pode falar a mais sobre isso? Quando a gente fala de um inimigo invisível, a gente lembra do mês de setembro, uma campanha que se iniciou em 2003. As nações começaram a ver que a OMS começou a analisar as pessoas que estavam dando cabo das suas vidas. As pessoas estavam se destruindo, as pessoas estavam se matando. E aí começou a se analisar o que está acontecendo, por que isso? Então já existia um dia ao combate ao suicídio, mas eles decidiram fazer uma coisa um pouco mais abrangente. Eles começaram a fazer a campanha do Setembro Amarelo. Então, a campanha do Setembro Amarelo era não somente dedicar um dia do ano para combater aquele mal, mas eles fizeram mais que isso. Eles decidiram, durante 30 dias, fazerem o quê? Trabalharem massivamente com as pessoas para que as pessoas pudessem lutar contra esse inimigo que elas não estavam vendo. E por isso o título da mensagem vai falar exatamente sobre o inimigo invisível. E aí você pergunta, talvez alguns de vocês já tenham se perguntado, por que amarelo?
Tem vários meses, várias cores que vão representar. E a pergunta é, por que o amarelo? O amarelo vai trazer a questão, para aquele pessoal que gosta de cromoterapia da vida, vai falar sobre otimismo, vai falar sobre alegria, uma cor alegre. O amarelo vai lembrar do sol, principalmente eu, desse tamanho, com essa circunferência de amarelo. Minha mulher já olhou e falou assim, não curti. Eu falei, respira. Ela, entendi. Entendi, saquei. Ela já estava mandando eu voltar para trocar de roupa. Ela, não, corta, não gostei não. Aí ela, no meio do louvor aqui, né? Eu falei, é esse o objetivo, alcançou. E eu, desse tamanho, estou parecendo literalmente o globo solar, não é isso? Então, o sol vai trazer intensidade, vai trazer otimismo, vai trazer uma reflexão sobre a cor do ouro, que vai falar sobre prosperidade. Traduzindo, o amarelo tem algumas conotações que estão totalmente inseridas na escolha dessa cor para representar o mês no combate a essas pessoas que estão vendo a vida cinza. Porque uma pessoa que está prestes a dar cabo da sua própria vida já não vê mais brilho nas coisas. Então, o que a gente faz? Contrapõe colocando o quê? Um chamativo em cima da cor que mais reluz, que é o amarelo. Perfeito? Bom, o que mais? Eu posso chamar a reflexão sobre a questão do Brasil nesse cenário. Como é que está o Brasil em meio a tudo isso? E aí você vê que existem diversas informações. Mas eu vou trazer uma da UFO-MG, da Universidade Federal de Uberlândia. Ele vai dizer o seguinte, o suicídio consiste num problema de saúde pública, isso é fato, mas ele traz uma informação. Tem registrado mais mortes que a AIDS e a maioria dos tipos de câncer. Vocês sabiam disso? Então, traduzindo, não é somente, vamos fazer uma parada de modinha. Não, a parada é muito séria. Mais pessoas estão morrendo por conta do suicídio do que por AIDS, do que por câncer. Olha que doideira. Então, a coisa precisava ser vista de uma vertente diferenciada. Mais uma informação interessante das pesquisas. Pensem aí, e apesar de ser uma administração, eu convido a você, qual é o estado no Brasil que tem o maior índice de habitantes que se suicidam por 100 mil habitantes? Rio ou São Paulo? Alguém já espirrou daqui? E aí? E aí, o que vocês acham? E aí? Isso é boa, a piada foi boa aqui, mas só escutou a piada quem está no presencial. Quem tá no... Olha aí, sai de casa, vem para cá curtir esse negócio. E aí, qual o estado? Qual o estado que vocês acham que tem mais casos de suicídio dentro do Brasil? Se você ficou com vergonha de falar, mas pensou em Rio de Janeiro, você errou. Então, aí já, plano B. Então, você tem mais uma chance. Qual a segunda chance? São Paulo. E eu vou te dizer que você errou de novo. A maior índice de suicídios no Brasil está no Rio Grande do Sul. Aí você perguntou, uau, que situação, eu nunca imaginaria isso. Um lugar próspero, um lugar gostoso, um lugar ameno, um lugar que eu gostaria de estar. Pois bem, a maior taxa no Brasil está lá com aproximadamente 10,18 suicídios por cada 100 mil habitantes. E aí você pergunta, pastor, e quem estão nas últimas 3 posições desse ranking no Brasil? Eu vou te dizer, em antepenúltimo está Pernambuco. Acho que o povo está ligado no frevo, fica dançando frevo, ou o pessoal não quer se matar, o pessoal tenta resolver de outra forma. E em segundo lugar está quem? O baiano, nossos amigos baianos. O negócio de matar é muito cansativo, não deixa esse negócio para lá, vamos curtir a vida é tão bonita. Hein? O baiano está em segunda colocação, ou melhor, em segunda, de baixo para cima, o 26º, em penúltimo, e em último lugar, pasmem, está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem aproximadamente 1,36 casos de suicídio a cada 100 mil habitantes, traduzindo, é quase 1/10 do primeiro colocado. Quando a gente pega a Bahia, que é o segundo, é 2,78. Então, traduzindo, do Rio de Janeiro para o segundo, é o dobro. E aí você pergunta, por que o Rio de Janeiro tem essa característica?
Quem é da Goel entende. Não, porque o carioca é um povo que sofre muito. Então, as pessoas que sofrem muito desenvolvem uma coisa chamada resiliência. Então, o povo do Rio de Janeiro é um povo resiliente. Então, não é qualquer dorzinha, qualquer mimimi, qualquer coisa que derruba um carioca. Olha que profundo isso. Meu amigo, eu já estou acostumado a pegar a Avenida Brasil, de Santa Cruz, centro da cidade. Eu já estou morrendo todo dia, vou me matar para quê, meu amigo? Isso aqui já é pior que a morte. O cara sai lá do Cesarão, o cara pega o trem. Quando ele entra no trem, que chega mais ou menos... Quando chega ali em Magalhães, meu amigo, do jeito que ele ficou no trem, ele pode se largar e parar que lá pelo Meier, mais ou menos, ele volta a se mexer. Eu vou preocupar com o quê, cara? O nego vai falar, o inferno, meu amigo, você já pegou o trem de Santa Cruz para cá, 6 horas da manhã? Porém, eu vou te dizer, 6 horas da manhã é o pior. Pior é 6 horas da tarde. Eu estudava na Gama Filho, eu pegava na Central para Gama Filho, meu amigo, porque todo o aperto de 6 horas da manhã acumula com o cheiro de 6 horas da tarde. Aleluia. Tem umas experiências complexas de trem, mas isso aí fica para um outro dia. Ok? Tenho mais experiência. Aí a Thay tem experiência diferente por causa da altura, né? Minhas experiências são mais altas, né? Então a gente falou assim, pastor, você não sabe o que é 1,60, exatamente. 1,60, 1,70, a coisa é mais complicada que em cima do seu 1,90. Você está reclamando? Então, o fato é o seguinte, o Rio de Janeiro tem essa característica muito interessante. Eu fiquei refletindo, porque quando você pega e estuda o mapa como um todo, você vê que as questões não têm uma explicação. Porque você vê que do lado de onde está o Acre, você vê que tem um país do sul. Então, não tem, não, é porque é mais quente, é porque é mais frio, é porque tem maior renda per capita. Não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Essa maldição, essa luta, essa guerra aflige todos os povos, seja de primeiro, seja de terceiro mundo. E aí você pega índices na Rússia, índices nos Estados Unidos, índices no Japão, são altíssimos de suicídio. E aí você pergunta, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Calma, a gente vai chegar lá. Uma outra coisa interessante é que quando você pega alguns escritos, algumas redações sobre pessoas que vieram a dar cabo da vida, alguns autores tendem a romantizar a coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa. Por que eles fazem isso, pastor ou analista? Eu vou explicar para você. Eles fazem isso para minimizar a dor daqueles que ficaram, para não macular a imagem dos que se foram. Então, existe um contraponto. Aí vamos escrever a coisa de uma forma mais romântica, né? Para dizer que a coisa não foi tão feia quanto na verdade é. Preciso lembrar que nas diversas religiões, a maior parte delas vai combater de uma forma muito firme a questão do suicídio. E eu não estou falando só de um cristianismo, não estou falando só de uma religião judaico-cristã, eu não estou falando só de uma religião judaica, eu estou falando de islamismo, eu estou falando de outras religiões que vão bater dizendo, ei, não faça isso com a sua vida. Porque se você foi colocado neste plano, existe um propósito para você. Você só precisa entender o que está acontecendo e se situar em meio a tudo isso. Então, não venha a desistir. E essa é uma questão que um dos grandes filósofos estava escrevendo, falando exatamente sobre isso. Você não pode romantizar aqueles que desistiram. Você tem que romantizar e colocar como herói aqueles que estão lutando, aqueles que continuam entre nós, aqueles que continuam em meio a tantas batalhas, não abandonando o barco, não abandonando o posto, não desistindo de si e daqueles que estão à sua volta. Esses são os verdadeiros heróis. E é preciso dizer isso. Talvez você esteja lutado pela perda de alguém, eu quero pedir, por favor, preste bem atenção no que eu estou falando. Não permita que as emoções falem mais alto ao seu ouvido e venham a destoar as palavras que estão saindo do meu lábio. Que haja conforto na tua família, que haja conforto no teu coração, que haja conforto nessa igreja que está enlutada por causa desse mal que tem assolado esse século. Fato. Mas nós não podemos olhar isso de uma forma romântica. Nós não podemos inventar uma outra verdade que é mentira. Não adianta tentar negociar, e eu vou dizer uma coisa, essa é uma coisa muito comum nas igrejas nos dias atuais. Pessoas que tentam dar uma nova roupagem ao pecado para não magoar e não ferir pessoas. Mas qual é o nosso objetivo? Nós precisamos ser atalaias, sermos pregadores da verdade plena de Jesus Cristo.
pregando com amor e com responsabilidade. Amém, igreja? Bom, o verdadeiro heroísmo está em sobreviver em meio ao cais, decidir ajudar a si e os que estão à sua volta, os que estão conosco. Talvez seja esse um dos enfoques principais a ser trazido para pessoas que estão à nossa volta. Não se resume a você, não se resume a mim. Porque quando você pensa, não, eu vou dar cabo para resolver, acabar tudo comigo, eu tenho que parar e pensar, ei, calma aí, tem uma jovem aí, tem uma adolescente que está crescendo, a Júlia, tem promessas. O que eu vou fazer com a Júlia diante de uma decisão que eu possa fazer certa ou errada? O que eu vou fazer com a história de um Paulino? O que eu vou fazer com a história do Kleber? O que eu vou fazer com a história da Kátia? Da Kátia menos mal, vai ficar bem, bom seguro de vida, aquele carro novo, importado, né, jovem, com esse rostinho bonito. Ah, mistério, acabou toda a vontade. Vou até beber água, que eu fiquei nervoso. Eu fiquei até que deu, deixa eu até secar aqui, que deu até quentura esse negócio aqui de imaginar. Meu Deus do céu. Literalmente, se o cara tá já tem um monte de gente consolando. Ô, vem cá, não, calma aí, troca zap aqui comigo, que se você estiver chorando de noite, eu venho te consolar. Ah, mistério. Então, tá amarrado mesmo. Queima, Jesus, queima. Queima como o sol. Ah, mistério. A grande questão está em você mudar o foco. Muda o foco. Não se resume a você, não se resume à dor que você está sentindo. E eu vou dizer uma coisa para você, algumas pessoas chegam e falam, não, mas você não entende a dor que essas pessoas estão sentindo. Será que não? Porque eu vou dizer uma coisa para você, nas estatísticas, uma das pessoas que tem aumentado exponencialmente a quantidade de suicídio está no meio dos pastores. E eu pergunto, por quê? Será que realmente não entendo a dor na qual eu estou pregando, na qual eu estudei? Será que eu não, além de entender as questões técnicas da profissão, será que eu, como pastor, não sei que dores são essas? Do afastamento, da solidão, do abandono, da incompreensão? Será que não? Deixa essa reflexão para você. Ah, você não sabe minha dor. Então foi o seguinte, liga para mim, abre um contato, você pode abrir nos stories ou nas tags do YouTube, pede contato e a gente entra em contato contigo e a gente conversa. Eu vou dividir aí tá a escada, você bota, não, chora aqui, pastor, encosta a cabeça no meu ombro aqui que o negócio tá mais difícil para você do que para mim. Sim, a vida de pastor não é fácil. Se não fosse por isso, muitos não estariam desistindo. Ou melhor, fracassando diante dessa dor emocional que elas passam. Mas será que é somente uma dor emocional? A gente vai trabalhar isso já já, porque como eu disse, eu venho aqui como analista, mas eu também venho como pastor. Eu venho trazer os dois lados de uma moeda para que a gente possa entender a coisa de uma forma macro. Amém? Bom, o que mais? Eu não faço uma ponte começando pelo vão central. A gente está aqui no Rio de Janeiro, Galeão, fizeram ali uma ponte há alguns anos atrás, né? Uma ponte do BRT. E é interessante que, de um lado, na Ilha do Governador, e o outro lado lá no Fundão. E aí eles começaram a encaixar as peças. E a gente ia passando ali de vez em quando, olhando, e a obra andando. Aí você fica, caramba, será que esse negócio está ajustado para se encaixar, se encontrar certinho? Eu, particularmente, quando passava e olhava, eu tinha a impressão que um lado estava mais baixo que o outro. Mas, no final das contas, eles botaram lá a peça final e se encaixou. Mas eu olhava e falava para minha esposa, olha aí, não parece que o lado da ilha está mais baixo que o outro? Mas o fato é, as pedras iam se construindo até chegar ao ponto principal. E quando a gente fala sobre essa questão do mês do suicídio, eu preciso te dizer que nós não podemos olhar para o suicídio em si, mas nós precisamos olhar nas causas que levam uma pessoa a isso. Essa é uma atitude inteligente. Quando você é brigadista de incêndio de floresta, você sabe muito bem que eu não posso ficar apagando o incêndio onde é o olho dele. Eu tenho que sair, dar uns passos atrás e olhar para onde está arrumando o vento. E ali fazer uma barricada de contenção para que esse vento não atravesse e destrua a selva como um todo. Amém, igreja? Então você tem que saber usar a estratégia. E eu acho que a principal estratégia que eu preciso trazer para você é chamar
tirar o olho propriamente dito do suicídio e começar a olhar as causas que levam pessoas a isso. E eu vou te dizer, existem vários fatores que levam a pessoa a chegar a este ponto. Mas em primeiríssimo lugar, muito longe do segundo lugar, está a questão da depressão. Então, se esse é o principal foco deste grande incêndio, eu quero convidar vocês essa noite a refletirmos sobre isso. A depressão. E aí vem aquela principal pergunta, né? E aí, pastor? Aí muda a pergunta para o pastor. Ei, pastor, crente pode ter depressão ou não? Isso é coisa de... É permitido isso? Não, isso é pecado. O que é isso, afinal de... Não. E aí você vê que essa é uma grande guerra, uma grande disputa sobre a questão de poder ou não poder. E eu não vou dizer para você sim ou não. Eu vou chamar você a algumas reflexões. Primeiramente, eu vou na definição do dicionário que vai dizer: depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz alteração de humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Então, literatura, né? Eu acho que eu vou dar um passo para... Hoje eu pedi ali, pessoal, quando eu estiver falando como analista, eu vou para a câmera de cá. Quando eu falar como pastor, eu troco de câmera, né? Fazer um jogo de câmera aqui. Então, na definição como analista, eu vou te dizer que é uma tristeza profunda com forte sentimento de desesperança. São pessoas que, diante dos revés da vida, ela olha e fala: não vejo mais oportunidade. E ela começa a se consumir com isso. Essa é a questão que nós temos sobre a definição da depressão. Vamos mais à frente? Bom, outra coisa que a gente precisa perguntar é: quais as causas que levam a isso? Então vamos lá, existem diferentes causas. A primeira eu vou falar sobre a saúde mental. Primeira coisa que você pode ter, um desequilíbrio bioquímico cerebral. Você precisa entender que existe um desequilíbrio, existem situações que você muda as questões químicas do seu cérebro e essas mudanças químicas podem trazer reações como um todo no seu corpo, entre elas trazendo um desequilíbrio, chegando a uma depressão. Isso pode acontecer? Sim, esse é um dos fatores. Existe a questão da genética. Pode acontecer fatores genéticos? Pode. É muito interessante um dado que eu estava estudando, que pessoas que são gêmeas e pessoas que foram adotadas têm uma característica, têm uma tendência maior a passarem por esse mal do que outras pessoas. Então é interessante, eu preciso entender o contexto, que parte do contexto estou fazendo parte. Porque quando você conhece o teu inimigo, fica muito mais fácil você combatê-lo. Eu estava vendo um estudo sobre a Segunda Guerra Mundial, de vez em quando sobra tempo para fazer alguma coisa extra, e eu estava vendo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E falava sobre lutas de artilharia, de cavalaria blindada, de tanques de guerra. E aí falavam sobre um tanque específico que a Rússia tinha construído, que teve um grande sucesso contra os Panzers alemães, que eram os tanques da época. Era a cavalaria blindada da Alemanha, era sinistra por causa do Panzer. E aí, o que eles fizeram? Construíram um tanque que não era nem tão bom quanto o Panzer, mas tinha uma característica: a blindagem na torre dele era muito mais forte. Então, traduzindo, você dava o tiro, se não fosse um tiro direto, se fosse meio angulado, o que acontecia? Batia e resvalava, não penetrava. E automaticamente esse tanque ficou muito famoso no combate, na guerra, por conta disso. Por quê? Ele era lá o fuscão do negócio, não tinha nem tanta, né, tecnologia embarcada quanto o outro, mas ele era duro, era rústico, diante das pancadas que ele tomava. Já entendeu? Olha só. Então, eu sabendo contra o que eu estou lutando, eu vou desenvolver o quê? Uma armadura específica para combater aquilo. Então, o que eu preciso te dizer agora como pastor é que mesmo em meio a essas propensões genéticas que venham contra você, você não está fadado a essa derrota. Você não está fadado ao chegar a um ponto de chegar a se suicidar, não. Existe todo um contraponto químico, técnico, analítico, médico que pode te ajudar, além de que uma espiritual. E é interessante que quando eu falo isso, aí você fala assim: não, mas é contraditório. Não é contraditório, porque eu fiz questão de estudar as análises da OMS. E a OMS vai dizer que entre os fatores que podem ajudar estão as questões familiares, os amigos de trabalho, as questões sociais,
profissionais, questões médicas e questões cléricas. Traduzindo, eles entendem na Organização Mundial de Saúde que as figuras religiosas, como pastor, padre, etc., são um dos fatores primais para ajudar pessoas que estão com esse tipo de distúrbio. Então, por isso que eu me sinto muito à vontade de estar aqui diante de vocês e diante da internet para falar. Como analista, eu trago uma reflexão e como pastor eu posso trazer um contraponto. Não há problemas difusos quanto a isso. Visto que eles mesmos falam, clérigos, abram os lábios e ajudem essas pessoas. Nos ajudem a salvar essas pessoas. Amém, igreja? Olha só, tem outra coisa, são as questões medicamentosas. E aí eu trago um exemplo clássico que aconteceu na nossa família. A avó da minha esposa, minha avó, uma grande mulher de Deus, mulher de oração, mulher de busca. Meu amigo, joelho de camelo, o negócio, a mulher era firme. Uma mulher que eu acho que ela morreu com quantos? 90? Acho que 86, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho que era isso. 88, eu não lembro exatamente. Eu sei que foram muitos anos. E o que acontece? Era uma mulher que todo mundo que conhecia ela falava assim, meu amigo, essa mulher dá testemunha, essa mulher é mulher de oração. Era unânime. Que ela era legal, que era simpática, que era boa, mas tinham vários fatos, mas esses dois eram a mulher de oração. E, meu amigo, essa é a mulher de Deus que dá testemunho. Tranquilo? Num dado momento, ela, com vergonha, morava em outro estado, liga pra gente, pede ajuda pra gente. E ela fala, eu não estou aguentando, tá vindo uns pensamentos muito sinistros na minha cabeça, eu não sei, eu acho que o inimigo me venceu. Eu vou, o que está acontecendo? Calma, muita calma nessa hora. E aí ela começou com uns pensamentos muito difusos, muitos pensamentos complexos, pensamentos de dar cabo da vida, de não ter mais vontade de viver. E caramba, aí a avó entrou em depressão, o que está acontecendo? Estuda daqui, estuda dali, o que aconteceu? Pessoa muito idosa, toma uma quantidade, né, razoável de remédios ali para as questões de estabilizações do corpo. O médico havia mudado o remédio. O que aconteceu? Ela teve depressão medicamentosa. E a família, pô, mas não tem sentido, ela nunca foi assim. O que aconteceu diferente? O doutor, o geriatra, pô, vamos analisar aqui a ficha dela. Pô, mudou esse remédio por aquele ali. Fala o seguinte, desmuda. Volta atrás do anterior que ela estava tomando. Questão de pouquíssimos dias. Aleluia, vamos lá. E que eu quero viajar para os Estados Unidos, agora estou querendo ir para a Europa, que a velha viajar para tudo que é lado. Aí o que aconteceu? Simples, era uma questão de medicamento que estava trazendo um desequilíbrio químico dela. Então eu preciso te dizer que existe também o fator da questão de medicamentos, uso de medicamentos que podem trazer uma desestrutura para você. Isso é fato. Ó, já cantou aqui o ponto eletrônico. A falta de vitamina D também é um dos fatores. Falta de vitamina D, abaixo de vitamina D também pode trazer um grande desequilíbrio para você. Então, se você, né, aproveita, já faz o exame de saúde, vê como é que estão tuas taxas em meio a essa questão de quarentena, você ficou enfurnado dentro de casa, atrás do controle do Xbox, ok? Atrás do controle da Netflix, com um balde de pipoca. Já faz logo o exame de sangue, aquele monte de pipoca que tu comeu, o sal deve estar lá em cima também, né? Mas vamos lá, continuando. Ó. Em parte sabemos, em parte profetizamos. Não é verdade? Então já faz logo o check-up completo aí, mas se liga na questão da vitamina D. Bom, um outro fator é só a questão dos traumas. Ele precisa ser dito. Os traumas que abriram em nossa história situações que nós não conseguimos reeditar podem ser fatores causadores de depressão. Então, eu passei por uma situação traumática na minha história, essa situação não foi bem resolvida, isso pode gerar o quê? Pode gerar uma situação de depressão. Amém? Mas eu termino aí? Não, agora eu preciso trocar de profissão e falar do outro lado. Existe também a questão de opressão espiritual. Então, como pastor, eu te digo, existe a questão de herança espiritual e existe a questão de legalidade. Pessoas abrem a legalidade para aquilo que foi dito lá no começo sobre forças espirituais do mal em suas diversas hierarquias que fazem questão de matar, roubar e destruir o ser humano, que aproveitam em meio à legalidade, aproveitam em meio a situações que foi aberta uma oportunidade para entrar, lançar as suas setas para que as pessoas venham o quê? Desistir da sua história. Parem de acreditar em si mesmo, parem de acreditar que é possível, parem de acreditar nos seus sonhos. Então, também há essa
possibilidade das questões espirituais. Mudando de canal, indo um pouco mais à frente, a gente entra nas questões de sintomas. Eles são muitos, mas eu vou frisar somente alguns agora, porque eu não estou fazendo workshop, não estou fazendo simpósio psicanalítico sobre a questão de depressão. Ok? Nós estamos aqui em meio à administração, nós temos tempo específico. Depois, num outro momento, se for necessário, a gente até aborda mais esse assunto. Mas hoje eu vou frisar algumas delas. Primeira coisa que eu vou falar aqui, fala da sensação de tristeza, da autodesvalorização e do sentimento de culpa. Então, essa tríade é uma das que alavancam pessoas para entrar no mundo da depressão. Muitos se mostram mais apáticos do que triste propriamente dito. Porque a gente pensa, não, mas a pessoa está muito triste, ela está pensando em suicídio lá na frente. É uma linha, é linear. Cuidado. A apatia pode ser uma grande ferramenta que o inimigo pode usar para empurrar essa pessoa primeiro para o caminho da depressão, para no segundo momento, na questão de dar cabo da sua própria vida. Então, a apatia, muitas vezes, é mais perigoso do que a tristeza. Olha que profundo. Outra coisa, essas pessoas julgam ser um peso para suas famílias e amigos. Já viram essa história? Eu já. Invocam a morte como se fosse um alívio para a família. Olha que profundo. Então elas falam, não, eu estou desistindo não é porque eu sou egoísta, eu estou desistindo não é porque eu sou fraco, eu estou desistindo porque a Júlia, quando eu fico fazendo cosquinha dela na mesa, pronto, falei, agora virou terapia de família. Faço cosquinha dela na mesa, entendeu? Ela fica dando faniquito, dizendo, eu queria um outro pai, eu queria um pai igual o Eric, que é um cara acordado, eu queria um pai igual o Paulino, que é um menino sensato, mas olha o pai que Deus me deu, né? Aí o que eu falo? Não, então, eu vou dar cabo, eu vou desistir de tudo, porque eu não quero ser um peso para adolescente que eu tenho dentro de casa, entendeu? Pronto, agora depois você pode, quando acabar de ligar, que você vem correndo, me abraça, pede perdão e aí fica tudo bem. Não, olha ali o Kleber, um Kleber íntimo, um cara sério, um cara que toca. Meu pai não sabe tocar nada, pô. O Kleber toca, mais de um instrumento. Queria um pai que tocasse, entendeu? Olha só o pai que tu me deste. Oh, Deus! Então, muitas vezes a gente acaba entrando por esse viés, pensando que não, é pela minha família. Na verdade, não, se trata de você. Se trata da decisão que você está tomando para a sua vida, com seus dias. Se trata entre o projeto que o Criador colocou em você, quando Ele permitiu que houvesse fôlego de vida sobre teus pulmões, saindo através dos seus lábios, e você desistir de tudo isso. É sobre isso que está em voga. Não é pela família. Isso é tudo o quê? Uma estratégia psicológica de fuga. Mas vamos lá. Uma outra coisa interessante, retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, essa lentidão de pensamento, uma falta de concentração, queixa ou falta de memória, de vontade e de iniciativa. E aí, quando você vê uma situação como essa, você fala assim, eu já conheço pessoas que estão passando por isso. Então, eu quero convidar você, cuidado. É hora de, como o Efésios fala, colocar a armadura espiritual e partir para a guerra. Não é, agora eu entendi tudo, eu estou fadado. Ei, nada disso. O que a Bíblia fala é que você precisa o quê? Diante desses inimigos, entendendo que eles estão te atacando, fazer o quê? O contra-ataque. Ele não fala em momento algum em estratégia de guerra de você se acuar, se esconder em cavernas. Ele fala o quê? Pegue suas armas, coloque a sua armadura e saia para o combate. Porque não há nada melhor do que você contra-atacar diante de uma ofensiva do inimigo. Porque o inimigo vai ver que, calma aí. Eu pensei que ele ia se acovardar, eu pensei que ele ia fugir. E não foi isso? Não, então calma aí. Muda essa estratégia. Então, a melhor coisa que você faz é contra-atacar o inimigo diante dessas situações. Uma outra coisa, ele vai falar sobre uma insônia ou sonolência. Quando ele vai falar do apetite, tem duas vertentes. A primeira dela é, geralmente, a diminuição do apetite. Mas existe uma outra contrapartida, que é a questão do aumento exacerbado do apetite, principalmente, e aí, olha só, olha o mistério aí, principalmente focando o quê? Em carboidratos e doce. Olha que interessante isso. Então, isso é clínico. Você, cara, fulano agora está engordando, tá? Não é coisa da cabeça. Isso tem todo um alicerce técnico para eu estar falando para você. Você se chafurda no carboidrato, se chafurda no doce. Doce traz a questão da sensação. Sim.
serotonina, não é isso? Aumenta o nível de serotonina, né? Trazendo um nível de prazer, porque, como eu te disse, uma das coisas que acontece é o desequilíbrio químico do cérebro. E uma das coisas que passa por desequilíbrio é o quê? Serotonina. Se eu não me engano, dopamina é a outra. Então, você passa por desequilíbrios, onde você vai fazer o quê? Acaba se chafurdando nessas coisas. Só que aí o que acontece? Vem a obesidade, aí vem a tristeza porque está obeso, porque não cabe nada. Traduzindo, você vê que entra num ciclo. Olha que profundo isso. Amém, igreja? Uma outra coisa que acontece. As pessoas reduzem a libido. Mistério. Olha aí, hein? De repente a pessoa está ali naquela efusão, quer participar das Olimpíadas, e de repente a pessoa não quer nem treinar mais, quer jogar mais. E aí o que está acontecendo? Cuidado, isso pode ser um dos fatores. A depressão está batendo a sua porta. E eu termino dizendo sobre a questão das dores, eu chamo muita atenção quanto a isso. Porque a gente vai entrar nas questões psicossomáticas, nas doenças psicossomáticas. E dentre as doenças psicossomáticas, é interessante que você chega, você não tem nada, você está bem, faz o exame clínico perfeito, está tudo beleza. Você fala, eu estou sentindo uma dor no pulmão, eu estou sentindo uma dor no pulmão, você vai no especialista e nada, vai para cá, vai para lá, nada, caramba, cara. O que está acontecendo? Na verdade, é uma doença que você desenvolveu nas questões emocionais. Mas elas doem de verdade em você. É muito interessante isso. Não é fictício. Uma vez que ela afetou o seu sistema nervoso, que ela alcançou, por mais que não haja um quadro clínico real, e aí está nossa farmacêutica ali para explicar bem sobre isso, né? Por mais que não tenha, mas o que você não tem? Na verdade é o quê? Desequilíbrio químico, não é isso? Eu falo, não é isso, você faz sinal para mim, aí só não grita, porque aí só na filmar. Eu falo, não, está errado, né? Não. Me ajuda aí na administração. Amém, igreja? Então, era importante eu te explicar essas coisas, para a gente não fazer como alguns, de uma forma leviana, de falar, pode ou não pode depressão dentro da igreja. Que as pessoas não sabem do que estão falando, assistem 2 canais de YouTube, 2 ministrações, acho que já estão mestrado na situação, já tem doutorado na situação. Me ajuda aí, cara. Me ajuda, estamos falando de coisa séria. Estatísticas que estão afetando o mundo todo. Então, se a gente é leviano no falar, a gente pode matar pessoas. Então, eu quero te convidar a tomar cuidado com o que você fala. Não chega na internet por simplesmente, abre um canal e acha que é especialista porque você leu 2 livros sobre isso. Ei, cuidado. Cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. Vamos lá. Diante desse contexto, disso que a gente construiu, a gente montou, explicando as questões emocionais, questões químicas, quais as variantes que podem acontecer. Eu poderia entrar até aqui, a gente pode até fazer um estudo depois sobre isso, sobre as características, mas isso aí é uma coisa mais técnica, a gente pode fazer um outro dia. É lógico, comendo um churrasco, comendo uma pizza, a gente faz esse simpósio aí. Olha aí, o Kleber já falou, amém, glória a Deus. Você já senti que o Kleber gostou. Mas a gente entra agora especificamente na Bíblia. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, porque eu não quero só falar, eu quero que você abra em Salmos de número 42. E o salmista estava passando por uma situação. E o Salmo 42, no versículo 5, vai nos dizer alguma coisa. Que você lesse para mim, por gentileza. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Meu amigo, o que esse homem está fazendo? Esse homem está fazendo o quê? Para começar, uma introspecção. E aí você pergunta, pastor, o que é uma introspecção? Tudo bem, a gente estudou para concurso junto aqui. Pessoa que olha para si para entender o que está acontecendo no seu íntimo. Nos seus pensamentos, nas suas sensações dentro da sua própria mente. Então, isso é fazer uma introspecção. Então, ele faz uma introspecção. E nessa introspecção, ele reflete sobre o seu estado. Quando você abre a oportunidade de conscientizar-se do que está acontecendo com você, você abre espaço para mudança. Porque enquanto você faz de conta que nada está acontecendo, é difícil até ser ajudado.
E aí eu sei que eu já expliquei isso aqui é velho para caraca. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro da minha avó vendo luta de telequete. Quando era luta de dupla de telequete, pancada tava comendo no ringue. O cara tava apanhando, o público gritava, vai. E o amigo dele tava ali ó, esperando para entrar, mas ele só podia entrar o quê? Quando tocasse um na mão do outro. Era a regra do telequete. Então ele tá apanhando. Os caras vão na corda, pula e bate, né? Aquele negócio todo. Ele tá precisando de ajuda. Mas por mais que o companheiro queira entrar e ajudar, lá, minha soube, é mistério isso, hein? Por mais que a pessoa que esteja do lado queira ajudar e entrar na guerra, se a pessoa não chegar e bater a mão e falar assim, me ajuda, é muito difícil você ajudá-la. Amém, igreja? Então, primeira coisa que ele fez, ele faz uma introspecção e vê, cara, minha alma, o que está acontecendo contigo? Você não é assim. Por que você está abatida? Ele estava entrando num quadro de depressão. A gente está falando de um salmista bíblico. Perfeito? E aí ele vai do momento que ele verbaliza. E aí o que ele faz? Ele começa a profetizar um tempo novo para a sua vida. E aí eu chamo a você uma outra reflexão. Se o teu mundo está ficando cinza, se a tua vida está em meio a tantas dificuldades, que em nome de Jesus você possa decidir fazer como eu aqui, ó. Abra, saia dessa capa escura. Calma, mulher, não vou largar, vou ficar aqui fazendo, não fazer strip aqui não, calma. A mulher já me olhou assim quando eu abri, né? Ela falou assim, vai jogar o terno agora, vai... Ih, calma, respira. Que a mensagem tem que ser engraçada também para quem está chorando poder dar uma respirada, né? Então a gente já aproveita e já solta a piada também. Então o que acontece? Você faz clarear, igual o sol mesmo, que Deus do céu, cara. Que pá, aquele negócio amarelo, tô parecendo um ovo gigante, meu amigo. Agora, um ovo gigante, olha lá. Que isso? Toda a iluminação tá refletindo. Minha mulher não vai deixar usar nunca mais. Mas nem pra praia com ela, vai dar insolação nos outros, só de ver. Pois bem, a pessoa toma a decisão de analisar e profetizar um tempo novo sobre a sua vida. E é exatamente isso que o salmista faz lá. Por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Então, por que você está querendo acabar comigo? Está machucando, está doendo, não estou aguentando mais. Do jeito que está, não está dando para ficar. E aí ela chega e muda a história e fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Então, o que a Bíblia está falando para a gente? A depressão pode pegar crente? Pode chegar crente sim, mas o crente tem que tomar um posicionamento diante dele. Um posicionamento, para começar, não é farmacológico, não é nas questões psicotrópicas, não. A primeira coisa que ele tem que fazer é lançar uma palavra profética sobre a dificuldade. Pastor, então você está dizendo, não estou falando, não bota palavras que eu não disse na minha boca. Eu não estou falando que vai existir casos que você não precisa de uma ajuda terapêutica, não precisa de uma ajuda médica. Você não tinha feito o estudo que eu fiz para ganhar um dinheiro com isso. Por que você fez pós nisso, mestrado nisso? Porque eu achava bonito. É porque eu acho que isso tem uma função em si de você poder ajudar, tanto dentro da igreja, pessoas que buscam pelo espiritual, como pessoas que estão buscando especialista. Eu entendo que a terapia tem um grande valor, um grande significado. Mas eu também preciso entender, como pastor, que existem situações que começam de dentro para fora. E é o que a Bíblia está falando. Eu preciso o quê? Profetizar. Minha alma se calha. Em meio a essas angústias que nós estamos vivendo, eu vou dizer, espera em Deus, porque nós viveremos um novo tempo. Amém? Aleluia. Então a gente vai mais além. E eu entro lá em Jeremias agora. Meu Deus do céu. Jeremias 20. Jeremias 20, 13 e 14. Jeremias foi considerado um grande homem de Deus na história bíblica. Jeremias foi um cara que fez literalmente diferença dentro de Israel. Tanto que o livro que ele deixou na Bíblia é um dos maiores livros que tem. Olha só a profundidade disso. A Bíblia tem 66 livros. Um dos maiores livros é o livro de Jeremias. Pastor, mas Salmos é maior. Mas Salmos é um compêndio onde alguns escritores trazem reflexões. Ok? Mas quando a gente fala de livros absolutos, ele está ali, ó, figurando entre os maiores. Se não é o maior.
Eu acho que depois de Salmos, ele já chega em segundo, mas aí, lembrando da questão sendo escrito por uma só pessoa, acho que ele ainda chega em primeiro lugar. Tranquilo? Se você assiste o canal na semana que vem, eu te falo sobre isso. Olha aí, ó. Se não ainda não é cadastrado, se cadastra, aperta no sininho, esses negócios todinho que a gente sabe. Acharam Jeremias? Jeremias, a Bíblia às vezes foge os livros de Jeremias, mas vai estar lá no Antigo Testamento. Lá no 13:14 ele diz o seguinte: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Aí tu, pô, legal, tá começando bem esse negócio, né? Pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Perfeito? Só que o que ele vai dizendo o seguinte: maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Ué? Depressão, ó. Bateu na porta, meu amigo. Tá, tudo bem, vocês são bonitos, vocês são esperançosos, não sei o que mais. Deixa eu te dizer uma coisa. 23, se eu não escrevi errado aqui, tá no 23. 13 e o 14, né? 20, o 13 e o 14. O que acontece? Esse aí já fez o contrário. Ele começa trazendo uma palavra de bênção e, na sequência, o quê? Ele fica cinza. A coisa cinzenta para ele. Porque ele, ao mesmo tempo, fala: cantai louvores, louvai ao Senhor. Ele livrou da mão dos malfeitores. Ok. Aí ele, próximo capítulo. Mas, na boa, o dia que minha mãe me teve, cara... Não era dia de alegria, não. Que aí no 15, se não me engano, ele vai falar lá: quem veio trazer para o meu pai? Nasceu um menino, esse cara aí, meu amigo. Não é isso? Ele ainda bate no cara que veio trazer notícia para o pai dele, cara. Meu pai não é para ficar alegre, não, cara. Traduzindo, ele era um grande homem de Deus, mas sofreu diante de tantas perseguições, humilhações e dores, porque você não tem ideia do que esse homem passou, cara. Esse aí, meu amigo, para falar a verdade, esse... Cara, minha esposa falou assim: eu acho que é pior do que Jó. Porque ele bateram, humilharam, massacraram ele. Por quê? Porque ele estava dizendo a verdade. E diversos profetas se corromperam e diziam que os reis queriam dizer. Não fala nada, né? Hashtag fica a dica. Tranquilo? Preste atenção no ministério que você está seguindo. É o ministério que está dizendo que você é bonito, fofinho, que teu cabelo não está caindo, é porque você fica mais bonito careca. Se tem gente só dizendo coisa bonita para você, tome cuidado. Pode ser que essa pessoa não esteja te ajudando a crescer. Bom, o que mais que a gente tem de interessante aí? Esse foi mais um caso clássico de ser vencido pela angústia e pelo desânimo, mas ele não deu cabo da sua vida. Por mais que estivesse passando por dificuldades, ele conseguiu se reinventar e continuou na presença do Senhor. Por mais que nesse momento, você citou, mas calma aí, a gente está no capítulo 20. Quantos capítulos tem esse livro aí? Dá uma passada rápida assim, ó. 50? 40? 50? 60 e... Olha aí. Quantos capítulos tem? A gente está no 20 aqui, traduzindo. Por mais que ele estivesse sentindo dor nesse momento, muita coisa aconteceu depois. Leia, por gentileza. Por que não me matou na madre? Assim me sido grávida. Olha só. Pode cristão sentir depressão ou não? Profeta! Senhor, olha só, antes eu tivesse morrido na barriga, a barriga da minha mãe já fosse a minha sepultura. Olha que desabafo profundo esse. Mas, de novo, eu digo, isso era só o começo, dentro dos seus 50 e poucos capítulos. A gente estava na primeira metade. Tinha muita coisa para acontecer. E eu quero te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É isso que a Bíblia está tentando nos passar. E eu termino essa mensagem trazendo um detalhe a mais. E aí eu quero pedir a tua atenção. Existem outros casos nas Escrituras que eu pedi ao Senhor discernimento se eu trago semana que vem ou não, se eu abordo novamente esse tópico, se a gente explora um pouco mais, porque eu não decido, vou fazer um esboço. Não, eu oro ao Senhor pedindo discernimento. E aí a gente vai lá para o livro de João, eu convido a você a abrir em João, Evangelho de João. Capítulo 13, versículo 18. E eu vou te dizer que existia necessidade de que algumas coisas acontecessem nas Escrituras para o cumprimento pleno do
plano de salvação que chegasse a mim e a você. E nesse plano de salvação eu vou dizer que o Todo-Poderoso Deus trouxe o seu Filho para estar conosco. E nessa decisão dele, o Senhor trouxe um plano. Falou assim, meu filho, olha só, para que seja pleno, precisa que algumas coisas aconteçam. E aí houve uma explicação dos passos, dos fatos que precisavam ocorrer nessa estada terrena de Jesus. Pois bem, lá em João 13:18 vai dizer, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que eu escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. O que Jesus está dizendo aqui? Para quem conhece a história bíblica, quem não conhece, eu vou dividir com você. Ele está dizendo que, dentre aqueles que ele optou para estar ao seu lado no ministério, para construir uma história, uma daquelas pessoas seria bombardeada na mente, seria convencido pelo diabo e chegaria ao ponto de entregar o Filho do Homem. Ele sabia a regra do jogo. E ele sabia que, dentre aqueles que ele havia escolhido, um se voltaria contra ele. Um seria canal de maldição. E ele fala de uma forma muito, né? Mas isso acontecer, para o quê? Para que se cumpra as Escrituras. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito. O que aconteceu com Jesus? De novo o quê? A guerra nos sentimentos, a guerra na alma. Porque a alma é a fonte, é a sede dos nossos sentimentos. E aí a palavra vai dizer que o quê? Ele se perturbou. Traduzindo, houve no próprio Jesus, houve o quê? Uma questão de desequilíbrio. A outra parte fica para outra mensagem. Aqui eu quero só falar sobre esse desequilíbrio que ele teve. Digo que certamente um de vocês me trairá. Traduzindo, está ali no meio. É gente que está perto. Muitas vezes, pessoas que estão perto são aquelas que nos magoam mais. Por quê? Porque são pessoas que nós depositamos mais esperança. Essa é a questão. Não é porque escolhemos errado, não. É porque em meio às nossas construções psicológicas, nós olhamos e falamos, não, eu vou construir um time para estar do meu lado, um time vencedor. Por isso que normalmente, quando você passa por uma entrevista de emprego, você passa por uma firma de RH, não é isso? Depois que a firma de RH seleciona alguns candidatos, o que acontece na sequência? A entrevista é com alguém da empresa. Não é isso? Normalmente é com um gestor da empresa. Traduzindo, primeiro o RH fala assim, eu chego e falo o seguinte, olha só, dá para aparecer um botão aí, mas eu quero alguém que tenha essa característica, tranquilo? Aí fazem toda a seleção. Aí fala, ó, apareceram 1000 pessoas aqui, mas essas 26 estão dentro do perfil que você quer. Agora, não 1000, mas me dá essas 26 fichas, agora vamos marcar uma entrevista com esses 26. Aí agora a gente vai escolher alguém para fazer parte do time. Não é assim que funciona? Pois bem, Jesus escolheu um time para estar com ele. E imagina o que você está num time, você está construindo, está investindo, e saber que é um daqueles que estão ali contigo, vai ser o que vai te trair, vai ser o que vai te lançar na morte. Não é te trair de ir para outra empresa, te trair porque roubou no estoque, ou te trair porque falou mal de você na mídia social. Não! É alguém que vai te entregar na mão do carrasco, para você morrer. Era disso que a gente estava falando. E mesmo assim, ele continuou investindo naqueles homens. Ele continuou lutando, ele continuou acreditando. O versículo 24 vai dizer o quê? O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor que lhe seria jamais haver nascido. E é esse versículo que eu trago para você como uma fonte de revelação que o Espírito Santo ministrou na última madrugada na minha vida.
No meio daquilo tudo, Jesus chega e fala no ouvido de Judas. Faz o que já está proposto no teu coração, vai lá e... E aí os outros viram ele saindo, mas como ele cuidava do dinheiro, pensaram que ele tinha ido comprar comida, porque ele estava no meio de uma ceia. Ele deve ter ido comprar comida. E a vida continuou normalmente ali. Eles nem se ligaram do que estava acontecendo, do discurso que Jesus tinha feito, de ter levantado eles não conseguiram. Traduzindo, se eles mesmos não associaram isso, é porque não era uma coisa latente aos olhos. Você está conseguindo entender? Porque muita gente fala já estou vendo aqui, ó, tá tudo construído diante, né, os especialistas. Não, já estava tudo... Se fosse isso diante da fala de Jesus, e agora ferrou, ele vai lá entregar, já é agora. Pedro, que do jeito que era, já não, pega, segura o traidor, vamos prender ele aqui, não vai entregar. Então, traduzindo, as coisas não são tão lineares e tão óbvias como às vezes você pensa que são. Existem situações que estão acontecendo que passam do teu entendimento, dos teus olhos. Às vezes o líder está vendo coisas que você está no bandão brincando, rindo, se divertindo, chorando, se alegrando, você não está vendo. Porque Deus trouxe uma capacidade para aqueles que pagam preço para estarem diante de uma liderança espiritual. E é um peso, é uma responsabilidade. Glorifica a Deus por ter sido escolhido para fazer parte disso, mas eu sei que não é algo qualquer. Amém, igreja? Bom, o que mais que a gente tem de interessante aí? Ele faz conforme havia proposto no seu coração, recebe a sua recompensa por conta disso, e aí eu já trouxe ministrações sobre isso para a igreja, e agora pela hora não dá para se alongar mais, mas eu vou te dizer que eu creio muito mais numa decisão em Judas estratégica militar do que propriamente dita de uma traição de um inimigo, mas isso fica para uma outra ministração, ok? Eu já tive o prazer de pregar sobre isso, eu sei que tem pessoas aqui que já ouviram até essa ministração, não sei se eu já preguei isso na Goel. Já preguei isso em outras igrejas. Na Goiás eu não lembro. Então existia todo um plano de fundo sobre a questão de quando era. Todos os homens estavam em Israel para fazer a sua entrega, a sua busca. Trazendo um momento militar era muito propício. Eu acredito realmente num Judas que permitiu ouvir no seu coração que vai lá, meu amigo, é a hora. Agora vocês vão ganhar, vocês vão virar uma guerra contra o Império Romano, vocês vão ganhar essa guerra. Tu já viu o que esse homem é capaz, cara? Ele está tímido, vai lá, ajuda ele. Aí... Tanto eu falo isso, que depois que vem, que lança a mão dele e começam a fazer o que fazem com ele, o que ele faz? Ele corre e fala, pelo amor de Deus, para, não é isso o que, Ju? Não, cara, o que vocês estão fazendo? O plano é outro, não era isso aqui não, vocês estão pegando o mestre, agora vocês vão matar o mestre. Calma aí, cara, toma o dinheiro de volta, eu não quero seu dinheiro não. E é quando tem a história dele lançar o dinheiro e vira aquele dinheiro amaldiçoado para comprar um cemitério, etc. Mas aí é uma outra, como eu falei, é uma outra administração. O fato é, antes disso tudo acontecer, tem um lapso temporal que eu preciso dividir com você. E eu vou de novo dividir. Por favor, tenha muita atenção no que eu vou falar. Judas está voltando com os soldados. E a palavra de Deus vai dizer que em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 48, um dos textos mais profundos da Bíblia para mim. Ele havia combinado, ele falou, porque aqueles homens eram todos iguais, e a noite escura, não estamos falando de uma iluminação igual essa aqui, preparada para filmagem, cheia de lâmpada em cima, aquele cara com a camisa amarela de uvo. Não, não era fácil assim. Era aquele monte de homem barbudo, cabelo sem shampoo e condicionador, com aquela roupa tudo igual, no escuro. Quem é o cara, meu amigo? Então ele falou, eu vou chegar no cara, e quando eu chegar no cara eu vou dar um beijo nele. Eu vou dar um beijo no seu rosto, sinalizando que é ele o cara que vocês estão procurando. E quando ele chega, Jesus sabia o que ele tinha de fazer? Sabia, ele falou, vai lá e faz. Interpretação bíblica, interpretação de texto, na língua portuguesa. Vai lá e faz o que já está no teu coração. Agora... Na madrugada, quem está chegando? Judas com um monte de homem com tocha. O que ele veio fazer? Não, na verdade é uma reunião de condomínio, que nego está montando um condomínio e está chamando Jesus para ser síndico. Ele sabia que era aquela hora. Ele sabia o plano que era, para que ele tinha que sofrer tudo aquilo. Ele já tinha orado ao Pai pedindo o quê? Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas como disse, é uma outra administração. Está fazendo igual um pessoal de Deixa para lá. Lá na outra pregação eu vou falar sobre isso.
E aí quando ele chega em Jesus, ele chega e dá o beijo em Jesus. Para mim, um dos versículos mais importantes da Bíblia e que mais representam esse Setembro Amarelo. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei qual foi o trauma que lançaram sobre a tua vida. Eu não sei qual a dor que te fizeram passar. Eu não sei qual foi a traição que você passou. Eu não sei qual é a sequela, qual é a marca que você está na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Mas eu quero te dizer que o Filho do Homem, quando estava sendo traído, nos deu o maior exemplo na humanidade. Ele chega para aquele homem depois do beijo e fala. E logo se aproximando de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para o que vieste? Nisso, aproximando-se dele, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Sabe, é interessante que quando a gente pensa nos evangelhos sinóticos, cada um escreveu um detalhe diferente. E aí eu paro para te chamar a atenção sobre a questão de qual é o teu posicionamento na rua. De repente você está contando uma história que aconteceu na casa 50, você fala, não, lá embaixo, no número 50 da rua, aconteceu. E eu vi daqui, eu fui testemunha. E de repente alguém que estava do outro lado da rua fala assim, cara, eu também vi essa história. Só que foi assim, 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 assim. É um outro ponto de vista de um outro narrador. De repente alguém que estava dentro da casa, andando do lado, fala assim, rapaz, você não sabe que eu estava olhando de frente o olho de quem chegou. E aí foi assim, 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 assim. Não há mentira na história. Há um complemento de informações, de pontos de vista diferentes, de posicionamento diferente. Mateus contou, porque eu acredito que Mateus estava muito perto. Porque ele traz essa informação que não estão em todos. Para que você veio, meu amigo? Jesus era hipócrita? Nunca. Jesus era falso? De forma alguma. Jesus era irônico? Não. O Filho de Deus naquele momento estava nos dando uma grande, talvez a maior de todas as lições. Seja qual for a dor que fizeram você passar, a melhor ferramenta que você tem é perdoar essa pessoa e trazê-la de volta para o teu convívio. É você bradar no ouvido dela falando, seja o que aconteceu, eu não quero te perder como amigo. Eu imagino o impacto que foi sobre a vida de Judas, de libertação e transformação daquela história. Infelizmente, aquele homem não conseguiu tempo suficiente para reeditar a sua história. Ele não conseguiu um segundo tempo. Ele foi vencido pelas suas emoções. Mas ao mesmo tempo, no versículo seguinte, diz que um outro homem, que também teve uma fragilidade nas suas emoções, lançou mão da espada e tentou matar o auxiliar do sumo sacerdote. E a gente está falando de Pedro. E Jesus olha e fala, para, vocês estão... Ai, meu Deus do céu, tem que ter paciência com vocês ainda. Vem cá, me dá essa orelha que caiu no chão aqui, ó. Vem cá, figura. Chega aqui. Esse aqui é o Evangelho segundo o Rio de Janeiro, tá? Botou a orelha de novo no lugar. Pronto, seja curado. Caramba, o cara curou a orelha do cara. Vai, continua fazendo o que vocês estão... Que homem é esse? Que mesmo a gente vindo prender para matar ele, já está curando o opressor dele. Outra lição psicológica. Meu Deus do céu, cara. Não tenta pagar mal com mal. Porque, na verdade, é você dar veneno para uma outra pessoa onde você... Ah, meu Deus do céu. Você está querendo matar uma outra pessoa e é você que está tomando veneno. Amém, igreja? Pegue dessa lição. Eu vou parar por aqui. Agora sim, eu tenho certeza, eu vou construir uma outra mensagem, a segunda parte dessa mensagem. E aí eu vou explicar a diferença da história de Judas e de Pedro. Duas pessoas que foram sequeladas emocionalmente diante de traumas e quais as decisões diferentes que nós podemos agir em detrimento a isso. Amém? Então hoje, eu termino essa mensagem te dizendo, faça como Jesus, decida perdoar. Porque quando você decide perdoar, você é liberto. Você passa pela transformação. Mas levantar a mão contra você, se você tem a oportunidade, profetiza a cura sobre aquela vida.
faça realmente a diferença nessa face da terra e você verá que os seus dias serão cada vez melhores. E eu posso dizer que o teu amanhecer será cada vez mais brilhante. Aleluia. Amém, igreja? Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.